Fala pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje, pessoal, aqui no YouTube, a gente vai aprender, ou melhor, entender e realmente fixar quais são os fenômenos constitucionais e também, segundo alguns manualistas, alguns doutrinadores, o que são as normas constitucionais no tempo. A gente vai entender quais são os fenômenos que implicam na temporalidade das normas constitucionais. O primeiro fenômeno que a gente vai tratar aqui é a recepção. Mas a gente tem que entender que, para além da recepção, que é o mais famoso, existe a desconstitucionalização e a repristinação constitucional. Pessoal, vamos entender. Então, a gente precisa entender que sempre quando tem a promulgação, a outorga, ou melhor, a pactuação de uma nova Constituição, a gente tem todo um ordenamento jurídico pretérito. Ora, foi o que aconteceu em 1988. Nós temos o Código Penal, o Código de Processo Penal, o Código Civil, o Código de Processo Civil, todos anteriores à Constituição de 1988. O Código Civil, à época, o Código de 1916. E como fica a relação destas normas anteriores à Constituição com a nova Constituição então promulgada? São esses debates que nos colocam os chamados fenômenos constitucionais. Eu quero colocar para vocês rapidamente que a nova Constituição, ela tem como primeiro efeito a revogação em regra de toda a Constituição anterior. Só que isso, pessoal, esse efeito, essa normação geral, esse efeito normativo geral, a normação geral, a revogação geral da Constituição anterior, ela não implica necessariamente na revogação ou na inconstitucionalidade, a gente vai entender isso, das normas infraconstitucionais anteriores. E aqui surge uma pergunta: é possível que alguma norma constitucional da Constituição anterior continue vigente? Sem dúvida alguma, desde que seja expresso na nova Constituição. Só que não é isso que a gente vai tratar aqui. A gente vai tratar dos fenômenos constitucionais com relação às normas infraconstitucionais. E o primeiro fenômeno que a gente vai entender é a chamada recepção. Pessoal, recepção. O que é a recepção? Lembrem-se que eu disse para vocês que nós tivemos normas infraconstitucionais anteriores. Código Civil de 16, Código Penal, Código de Processo Penal, Código de Processo Civil, o antigo de 1973. E como que ficam essas normas? Elas continuam vigentes, pessoal. E é isso que trata o fenômeno da recepção. Então a recepção, galera, é a análise da compatibilidade material das normas anteriores à Constituição com a Constituição que agora está vigente e foi promulgada. Beleza? E a gente precisa entender que a recepção, ela parte de alguns pressupostos. Então, para uma norma anterior, uma norma infraconstitucional anterior, ela ser recepcionada, ela precisa preencher três pressupostos, pessoal. Três grandes pressupostos, e esses pressupostos eles são muito importantes e devem ser decorados. O primeiro pressuposto, pessoal, essas normas anteriores, elas precisam estar vigentes. Então elas precisam estar válidas, elas precisam estar sendo aplicadas no ordenamento jurídico. Se a norma anterior estiver revogada, não vai ter que se falar em recepção. Ora, se você não tem efeito nenhum na norma anterior, por que você precisa pensar ela à luz da nova Constituição? Beleza? O nosso segundo pressuposto, pessoal, é que as normas anteriores precisam ser constitucionais à luz da CF anterior. Então, pessoal, a gente precisa entender que, para além das normas estarem vigentes, essa norma anterior ela precisa estar de acordo com a Constituição anterior. Beleza? Se ela não estiver de acordo com a Constituição anterior, ela é inconstitucional e não pode ser recepcionada. Por quê? O que eu digo para vocês? Por que isso, pessoal? Porque a constitucionalidade ela é contemporânea à Constituição a qual ela foi. A norma ela deve ser constitucional, contemporânea à Constituição a qual ela foi editada.
Então, pessoal, se a gente tem, por exemplo, uma norma que na Constituição anterior de 67, 1967, ela foi editada segundo um processo legislativo inválido, essa norma ela não pode ser aceita pela nova Constituição. Mesmo se a nova Constituição, mesmo que se com a nova Constituição ela seria constitucional. Isso porque a constitucionalidade, segundo a chamada teoria de Marshall, a constitucionalidade ela deve ser aferida de maneira contemporânea à Constituição ao qual ela foi editada, segundo a chamada teoria da nulidade. A nulidade ela é contemporânea. Então, pessoal, a gente precisa analisar tudo isso ao tempo da edição da Constituição e da norma. Então, por exemplo, um exemplo, vamos pensar, ó, a gente tem a Lei X. Essa Lei X ela foi editada em 1980 e ela foi editada de maneira inconstitucional segundo a Constituição de 1967. No entanto, se a gente for analisar essa norma segundo a Constituição de 1988, essa norma de 1980, a gente vai perceber, não, mas segundo a Constituição de 1988, ela seria constitucional. Então, por isso ela precisa ser recepcionada. Certo ou errado? Errado, pessoal. Por quê? Porque adota-se no Brasil a teoria de Marshall, a teoria da nulidade. E a nulidade ela é aferida ao tempo da edição da norma, pessoal. E é por isso que no Brasil, a gente já vai colocar aqui bem grande para vocês, não se admite a constitucionalidade superveniente. A gente não admite, pessoal, a convalidação de um vício constitucional anterior. Por quê? Justamente por causa da teoria da nulidade. Gravem isso. Isso aqui é muito importante para vocês entenderem a teoria da Constituição. Não se admite no direito brasileiro a constitucionalidade superveniente. O que é a constitucionalidade superveniente? É a convalidação de um vício anterior à Constituição, de acordo, analisando-se essa nova Constituição. Então, se a norma ela for constitucional segundo a Constituição atual, mas ela for inconstitucional segundo a Constituição anterior, essa norma ela não pode ser convalidada. Tudo bem, pessoal? Ó, já vemos dois pressupostos. Normas anteriores vigentes, normas anteriores precisam ser constitucionais à luz da Constituição anterior e as normas anteriores devem ser materialmente constitucionais, segundo a Constituição Federal, então promulgada. Promulgada ou outorgada, né? Depende de como foi. O que acontece, pessoal? A gente vai analisar, segundo a Constituição agora promulgada, agora outorgada, tão somente a constitucionalidade material dessa Constituição. Tão somente isso. Não importa, pessoal, para a recepção, a compatibilidade formal das normas anteriores. A compatibilidade formal das normas anteriores. Então a gente vai analisar o quê? Se essa Constituição está de acordo, de maneira material, com os dispositivos constitucionais. Respeito contraditório, respeito à ampla defesa, direitos e garantias fundamentais, a federação. A gente não vai analisar a forma, o processo legislativo, a forma dessa lei. Se ela foi editada através de decreto, através de lei complementar, lei ordinária, a gente vai analisar tão somente a matéria. Tudo bem? E eu já trago aqui para vocês a chamada lei complementar ratione matéria. O que significa isso? Pessoal, essa é uma expressão que é utilizada pelo ministro Gilmar Mendes. O ministro Gilmar Mendes ele utiliza a expressão lei complementar ratione matéria para designar aquelas normas que, no sistema constitucional anterior, aquele de 1967, essas normas elas não precisavam ser editadas como lei complementar, bastava uma mera lei ordinária, mas que, com a promulgação da Constituição de 1988, passou-se a exigir a forma de lei complementar. Nesses casos, essa norma anterior, a Constituição, que foi editada como lei ordinária, mas que está vigente à época da promulgação da Constituição, ela foi constitucional segundo a Constituição anterior e ela é materialmente constitucional segundo a Constituição atual, essa norma pode ser recepcionada? Pessoal, positivo. Ela pode ser recepcionada. É isso que o Gilmar Mendes pontuou como lei complementar ratione matéria. E o grande exemplo é o Código Tributário Nacional. O Código Tributário Nacional, pessoal, ele é uma lei ordinária anterior ao tempo anterior à Constituição atual, pessoal. Vou buscar aqui a data dela para vocês, do Código
Tributário Nacional é uma lei de 1966 e é uma lei ordinária. Só que a Constituição atual, ela exige que as normas de organização tributária, as normas gerais de organização tributária, devem ser editadas através de lei complementar. Percebam que é um vício de forma, é uma mera distinção de forma. Então, pode ser recepcionado. Só que essa recepção de lei ordinária para lei complementar, você tem a recepção, beleza, mas continua sendo lei ordinária ou lei complementar à luz da nova Constituição? Segundo a doutrina e também a jurisprudência do STF, pessoal, essa lei ordinária, que é o Código Tributário Nacional anterior à Constituição, ela é recepcionada como se lei complementar fosse. Como se lei complementar fosse. E o que isso implica? Isso implica que as alterações do Código Tributário Nacional, e eu estou usando o Código Tributário Nacional como um exemplo, pense em todas as normas anteriores que eram lei ordinária e se tornaram como se fossem lei complementares, as alterações desse Código Tributário Nacional à luz da Constituição devem ser realizadas através de lei complementar, ainda que ela seja, na sua origem, lei ordinária, mas atualmente ela deve ser interpretada e tida como lei complementar. Vou dar um outro exemplo para vocês aqui. Acho que os exemplos eles materializam muito mais na nossa cabeça. O Código Penal. O Código Penal, pessoal, ele foi editado como um decreto-lei. Como um decreto-lei. É o Decreto-Lei 2.848, de 7 de dezembro de 1940. É um decreto-lei da época de Getúlio Vargas. Mas, segundo a Constituição, exige-se o quê? Exige-se, segundo o princípio da legalidade, que haja uma lei em sentido estrito. Decreto-lei não é uma lei em sentido estrito. Decreto-lei é a antiga medida provisória. É justamente um decreto do presidente da República. Lembrem dos ditames do artigo 1º do Código Penal, que não há crime sem lei anterior que defina lei anterior, não apenas sem prévia combinação legal. Então existe lei. Só que o Código Penal ele é materialmente constitucional segundo a Constituição atual, sem dúvida, até porque nós aplicamos ele hoje em dia. Mas você perceba que tem uma incompatibilidade formal. Então, o Código Penal, pessoal, atualmente ele deve ser interpretado como se lei ordinária fosse. É o mesmo efeito. Percebam, isso é muito importante. Dei aqui 2 exemplos: Código Tributário Nacional e também o outro exemplo que eu dei para vocês aqui é o do Código Penal. Beleza, pessoal? Beleza? Vamos para a nosso próximo fenômeno constitucional, que é o chamado desconstitucionalização. Pessoal, a desconstitucionalização é um fenômeno constitucional que não é tão cobrado como é a recepção, mas também é importante, a gente precisa saber o conceito. Tanto a desconstitucionalização como a chamada repristinação constitucional. A desconstitucionalização, pessoal, é o fenômeno constitucional a partir do qual uma norma materialmente constitucional que está prevista na Constituição anterior, então tem uma norma materialmente constitucional, segundo a Constituição atual, na Constituição de 1967, que é trazida para o atual sistema constitucional não como uma norma constitucional, mas como uma norma infraconstitucional. Então a desconstitucionalização é, trocando em miúdos, pegar uma norma constitucional anterior e fazer com que ela, de acordo com a Constituição, que ela esteja de acordo, recepcionada materialmente, ela se torne uma lei infraconstitucional. No entanto, pessoal, a gente precisa entender que esse fenômeno, ele em regra, ele não é admitido no Brasil. Só que ele é possível se for expresso na atual Constituição. Então, se a gente tivesse, não temos, uma norma na nossa Constituição falando assim, olha, o artigo, sei lá, 70 da Constituição de 1967 vai ser recepcionada como lei ordinária. Aí a gente teria uma desconstitucionalização. Beleza? Fenômeno interessante. E, por fim, a gente tem que tratar da chamada repristinação constitucional. E o que é a repristinação? Para aqueles que gostam de teoria geral do direito, introdução a estudo do direito, TGP, TGD, IED, a gente precisa entender que a chamada repristinação, não estou falando da repristinação constitucional, a chamada tão somente repristinação é justamente a volta da vigência de uma norma em razão da revogação da norma revogadora. Então percebam, olha, a gente tem uma sucessão de normas. A gente tem a norma A, que foi revogada pela norma B. Passou um tempo e veio a norma C, que revogou a norma B. Beleza? Nisso, a pergunta que eu faço para vocês,
Se a norma C revogou a norma B, a norma A volta a estar vigente? Esse é o fenômeno da repristinação. Tudo bem? É a volta à vigência de uma norma em razão da revogação de uma norma por uma norma posterior da norma revogadora. E no Brasil, pessoal, a repristinação constitucional é a aplicação do fenômeno da nossa teoria geral do direito, da nossa introdução ao estudo do direito, da chamada repristinação, para o direito constitucional. Então, a repristinação constitucional é justamente a volta da norma, é a volta de uma norma da Constituição de 1946 em razão da revogação das normas da Constituição de 1967. Então a gente tem a Constituição de 88 revogando a Constituição de 1967 e a volta à vigência da Constituição de 1946. Só que, pessoal, como acontece com a desconstitucionalização, esse fenômeno ele não é admitido no direito brasileiro, salvo se assim for expresso. Tudo bem? Como eu disse para vocês, galera, os chamados fenômenos constitucionais, as normas constitucionais no tempo, elas implicam na ideia de que tão somente existe a chamada recepção, mas existem outros fenômenos constitucionais que tão somente basta para os concursos, para os nossos concursos de carreiras policiais, entender os conceitos de cada um desses institutos. Por isso, atenção à chamada recepção das normas constitucionais anteriores. E para a gente encerrar com chave de ouro, pessoal, eu quero só colocar para vocês, lembrem-se disso. Não se admite no direito brasileiro a constitucionalidade superveniente. E isso não se aplica tão somente à recepção. Ora, pensem, por exemplo, a gente tem uma norma que foi editada pelo Congresso Nacional, que fala assim: matar alguém, pena, prisão perpétua. Essa norma, pessoal, obviamente ela é inconstitucional, porque ela fere um direito e garantia individual, certo? Óbvio. Todo mundo sabe, a prisão perpétua é vedada no Brasil, salvo nos casos de guerra declarada. Mas em tese, em tempos de paz, a prisão perpétua é vedada. Então essa norma, ela é promulgada, essa lei infraconstitucional, ela é promulgada, e ela continua lá um tempo, tem discussão, só que daí o Congresso Nacional fala assim, não, precisa mudar a Constituição. Daí ele dá um cambalacho lá normativo e admite a prisão perpétua para os casos de homicídio. Percebam, a gente tem uma norma infraconstitucional anterior e uma norma constitucional posterior convalidando essa norma. Ou seja, uma norma constitucional que admite a prisão perpétua e uma norma anterior, infraconstitucional, também colocando a prisão perpétua como pena para o crime de homicídio. A questão é, essa norma anterior, ela se convalida pela existência dessa permissão constitucional posterior? A questão aqui, pessoal, é no mesmo sentido. Não se admite a constitucionalidade superveniente no direito brasileiro. A inconstitucionalidade, ela é contemporânea. Ela é contemporânea às normas constitucionais a qual a norma infraconstitucional foi editada. Então, segundo a teoria de Marshall, a teoria da nulidade. Tudo bem? Então, eu não canso de falar para vocês, tenham isso como dogma, isso cai em concurso. Não se admite a constitucionalidade superveniente no direito brasileiro. Pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado desse nosso vídeo e até a próxima.